Olá, pessoal! Hoje é a nossa aula número 7, Sistemas Termodinâmicos e Transmissão de Calor. Essa aula é para substituir a aula de quinta-feira, que não teve porque estava sem energia na UNA. E esse assunto que a gente vai abordar, ele é extremamente importante para a nossa prova A1. Agora a gente vai falar de convecção. Até agora a gente estudou condução de calor. Condução é a forma de transferência de calor que ocorre nos sólidos. E a convecção é uma forma de transmissão de calor que ocorre nos fluidos, que são líquidos e gases. A água quente, ela é menos densa que a água fria. Como ela é menos densa, ela vai subir. A água fria vai descer, ocupar o lugar dessa água quente, vai se dilatar, aumentar o volume, diminuir a densidade, vai subir, a fria vai descer, água quente vai subir, fria vai descer. Por quê? Densidade é massa sobre volume. Ao entrar em contato com a fonte de calor, o volume vai aumentar em função da dilatação térmica. Volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o volume aumentar, a densidade diminui. Essa água quente sendo menos densa, ela vai subir, que é essa flecha em vermelho aqui. A água fria vai descer. Esse movimento de sobe e desce de moléculas é chamado corrente de convecção. É o mesmo que acontece na geladeira. O ar frio, que é o ar em contato com o congelador, ele vai ficar mais frio, ele é mais denso. Como o ar frio é mais denso, ele vai descer, retirando o calor dos alimentos. Quando ele chega lá embaixo, ele está mais quente, então ele vai subir, entra em contato com o congelador, fica mais frio fica mais denso, ele vai descer e vai ficar nesse movimento de sobe e desce de moléculas. São as correntes de convecção. No terceiro exemplo aqui, a gente tem um aparelho de um aquecedor e o ar quente, ele vai subir. Então, o aquecedor ele tem que ficar na parte inferior do cômodo. Já que se eu estivesse pensando em um ar-condicionado, eu colocaria ele na parte superior, porque o ar frio, ele é mais denso. Então, se eu quero instalar um aquecedor na parte inferior do cômodo, se eu quero instalar um ar-condicionado na parte superior. Então, isso aqui são correntes de convecção. Acontece a análise para a gente calcular transferência de calor na convecção, essa análise ela é um pouco mais complexa, porque ela depende de vários fatores. Mas dá para perceber que, quanto maior for a área, maior vai ser a troca de calor por convecção. Só imaginar o tamanho de um ar-condicionado, um pequeno e um grande. A troca de calor vai ser diferente. Quanto mais viscoso for o líquido, menor vai ser a transmissão de calor. Se ele for muito viscoso, quer dizer que ele vai ter mais dificuldade em se movimentar. Então, vai ser mais difícil transferir o calor. Os processos de convecção, eles podem ser de forma natural ou forçada. Natural, quando a gente tem, por exemplo, uma placa aquecida. O ar quente, esse aqui, ó, ele é menos denso, então ele vai subir. Isso é natural. Isso é um fenômeno, o que acontece é que a gente chama de convecção natural. Se eu usar um aparelho como um ventilador, por exemplo, eu estou mudando a direção desse ar. Então, agora, naturalmente, ele deveria subir. Só que o ventilador está provocando uma mudança de direção desse ar. Então, é uma convecção forçada. Lá em condução, a gente usou lei de Fourier para determinar a taxa de transferência de calor e fluxo. Na convecção, a gente usa a lei do resfriamento de Newton. O Q ponto, a gente já conhece, é a taxa de transferência de calor. Agora ele vai depender de um H. Essa grandeza, ele é um coeficiente de transferência de calor convectivo. Watt por metro quadrado Kelvin. Então, ele depende de uma série de fatores, como o material, depende da densidade. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Ele é um valor constante e tabelado. Então, a gente não precisa se preocupar em calcular esse coeficiente de transferência de calor convectivo. A área, quanto maior a área, maior a taxa de transferência de calor. E esse TS menos T infinito é o nosso ΔT.
onde TS é a temperatura da superfície. Olha ela aqui, ó. Essa é a temperatura dessa superfície aqui. T infinito é a temperatura do fluido. Aqui, ó. Claro que essa temperatura ela varia nessa direção aqui, ó. Tá? Então, ela é maior próximo à superfície que está aquecida. Fluxo de calor, vou colocar aqui, ó. Nós vimos que taxa de transferência, que fluxo de calor, ele é taxa de transferência de calor sobre área. Isso aqui é fluxo. Já conhecia isso. Então, se eu pegar essa área e trouxer para cá dividindo, ó, o que vai sobrar? H, aqui, ó, ΔT. Então, o fluxo é só passar a área dividindo. Aí eu tenho o fluxo de calor, que é o nosso Q minúsculo ponto. O coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o H, ele não é uma propriedade física do fluido. Então, não é falar assim, olha, um determinado fluido sempre vai ter esse valor de H. Não, tá? Depende de vários fatores. Então, em cada situação, ele pode ter um valor diferente. Parâmetro determinado experimentalmente, então depende da situação, cujo valor depende da geometria da superfície, né? Se é uma placa redonda, quadrada, retangular, da natureza do movimento do fluido, se é uma convecção natural, se é uma convecção forçada, propriedades físicas e termodinâmicas do fluido. Qual é a densidade do fluido, qual é o calor específico dele, velocidade do fluido. Então, depende desses fatores todos aqui. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Como eu disse, toda vez que a gente precisar, o valor vai ser fornecido. Aqui tem alguns exemplos, tá, do valor do coeficiente de transferência de calor por convecção. Mas ele sempre vai ser fornecido. Agora a gente vai entender a resistência térmica na convecção. Então, a gente vai fazer uma analogia com o que a gente já estudou da condução. Nós fizemos, quando a gente trabalhou com condução, a gente fez uma analogia da lei de Fourier, que é essa aqui, que é a lei de Fourier, com a lei de Ohm, que é essa aqui, ó, lei de Ohm. Lá da elétrica. Ohm. Lá da eletrodinâmica. Então, a corrente elétrica é 1 sobre resistência vezes a tensão. A gente vai fazer uma analogia da corrente com a taxa de transferência de calor e a tensão com ΔT. O que sobrou aqui? 1 sobre R igual a K, coeficiente de condutividade térmica, área e espessura. A gente fez isso na aula passada, tá, pessoal? Aí a gente chegou à conclusão que, aqui, ó, a resistência térmica na condução, ela é L sobre Ka. A gente já tinha visto isso, tá? Quem tiver dúvida, volta lá na nossa aula sobre esse assunto. Foi a aula número 5 que a gente falou sobre isso. E a gente chegou nessa conclusão aqui, ó, que a taxa de transferência de calor é ΔT sobre R. Na convecção é quase a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma analogia com a lei de Ohm, só que agora a gente vai fazer com a lei do resfriamento de Newton. Lei de Ohm. E essa aqui, ó, eu vou para cá. Lei do resfriamento de Newton, tá? Então, nosso I vai ser equivalente à taxa. Nossa DDP, a gente vai comparar com variação de temperatura. 1 sobre R agora vale HA. Então, a gente chegou nessa aqui, ó. Vou só colocar aqui no cantinho como que a gente chegou ali, ó. 1 sobre R é H vezes A. Mas eu não quero 1 sobre R, eu quero só o R. O que eu faço? Inverto todo mundo. Por isso que ficou 1 sobre HA. Ou só troquei esses dois de lugar aqui, ó. Tá? Dá na mesma. Então, agora a gente já conhece a resistência térmica na condução e na convecção. E a gente vai precisar dessa resistência térmica. Essa aqui, ó, essa equação, ela vai ser a mesma para condução e para convecção.
É a taxa de transferência de calor em função da resistência térmica, que facilita muito a nossa vida. Considere um sistema com as seguintes condições. Temperatura da superfície 40 graus Celsius. Então, a gente tem aqui uma superfície. Essa superfície está a 40 graus Celsius. Aqui em cima, a gente tem um fluido que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O H, que a gente tem aqui, ó, ele é o coeficiente de transferência de calor por convecção. E temos a área. Primeiro, taxa de calor perdido por convecção. Então, lei do resfriamento. A taxa é igual a H, que é coeficiente de transferência de calor por convecção, área, ΔT, temperatura da superfície menos temperatura do fluido. Se você não quiser ficar escrevendo isso aqui, você pode escrever ΔT, tá? Lembrando que o ΔT é sempre maior temperatura para menos a menor temperatura. Então, vai ficar 4 watt metro quadrado vezes Kelvin, área 5 metros quadrados, temperatura da superfície 40 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Tá? Vamos fazer a nossa análise dimensional. O que é isso? É a gente verificar as unidades antes de efetuar os cálculos. Olha, esse metro quadrado vai embora com esse. Esse aqui, ó, 20 graus Celsius, 40 graus Celsius menos 20 graus Celsius, vai dar 20 graus Celsius. Então, posso cortar graus Celsius com Kelvin. Lembrando que aqui a gente só pode cortar graus Celsius com Kelvin porque a gente está falando em variação de temperatura. Se fosse a temperatura Celsius com a temperatura Kelvin, a gente não poderia fazer isso, tá? Mas aqui a gente só trabalha com ΔT. E a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. O que sobrou? O watt, que é a unidade de taxa de transferência de calor. Isso aqui vai ficar 400 watts. Pronto. Essa é a taxa de transferência de calor por convecção. Então, vocês estão vendo que é bem tranquilinho, né? Pronto. Na letra B, vou fazer com uma outra cor aqui, ó. Letra B pediu o fluxo perdido. O fluxo, a gente sabe que é a taxa de transferência de calor em função da área. Como a gente já calculou a taxa de transferência de calor por convecção, vai ficar 400 watts dividido pela área, que é 5 metros quadrados. Então, o fluxo de calor, ele vai ser de 80 watts por metro quadrado. Tomar muito cuidado com essas variáveis, porque elas são muito parecidas. Então, só lembrando, se a gente escrever o Q maiúsculo, nós estamos falando de quantidade de calor. No sistema internacional, isso é dado em Joule. Esse Q maiúsculo com um pontinho em cima, a gente está falando de taxa de transferência de calor. Taxa de transferência de calor já é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo. Então, qual que é a unidade no sistema internacional? Joule por segundo, que é o watt. E o Qzinho ponto é fluxo de calor. O fluxo de calor, ele é a taxa de transferência de calor, que a gente já tem ali, que é o Q maiúsculo ponto, em função da área. E a unidade dele é o watt por metro quadrado. Então, faz toda a diferença escrever Q ponto. Q maiúsculo, Q minúsculo, tá? Faz toda a diferença. Se o aluno colocar errado, se ele, em vez de colocar Q ponto, ele colocar Q, conceitualmente a questão está toda errada, tá? Então, só ficar atentos a isso aí.